Estamos de volta. Bom, gente, seu carro merece um tratamento especial, né? Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, no Parque 10. Telefone 994494786, bem atrás do Lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o senhor Sérgio Denner, diretor executivo do Grupo Conec. É só conferir. É um ganho muito grande para a nossa sociedade amazonense ter o programa Isto é Manaus na área da saúde. Então é evidente a conquista que a gente teve com a presença de vocês no meio médico e a preocupação, né, que o senhor Edson tem em trazer profissionais de renome, trazer profissionais com experiência e compartilhando aqui as informações de saúde que tanto ajudam a nossa população. Então eu sou testemunha disso, eu ouço dos telespectadores que viraram paciente ou que já são paciente, não só de entrevistas que eu já dei, mas de outros profissionais também que passaram por aqui. Então eu que agradeço o programa Isto é Manaus na área da saúde. Estamos de volta, hoje direto do Churrasco da Vila, que não é um churrasco, é um bosque, é um lugar gostoso de você estar. Muito embora você não tenha ar-condicionado, mas você tem o frescor da natureza, onde você está aqui no meio de um quintal enorme, é uma casa de 1900, com todo o requinte de bom gosto, e você está no centro da cidade. Você não precisa de grandes deslocamentos para estar aqui ou para chegar até aqui. Churrasco da Vila, Rua Fortaleza 569, e tem o seu na Vila Municipal, e tem o seu delivery almoço e jantar 98530 6635. Então, os prazeres da carne passam primeiro pelo Churrasco da Vila. Se você não veio ainda, está perdendo tempo, hein? Porque aqui você tem muitas novidades. Carne, costela no fogo de chão, cupim também no fogo de chão, picanha, contrafilé, um franguinho defumado e além de uma tábua de legumes na parrilha. Isso, gente, é muito bom. Aquilo que você está acostumado a comer cozido na sua casa, como cenoura, abobrinha, pimentão, cebola, você vai comer aqui na parrilha. E feito por um assador oficial, Tiago Monassa, que é o fundador do Churrasco da Vila. Pessoa formada, capacitada, que conhece os cortes e também o ponto que essa carne deve chegar até vocês. Porque cada carne é um caso. Tem carnes que precisam ser um pouquinho mais passada, outras um pouquinho menos e assim vai. E o Tiago Monassa é um profundo conhecedor de tudo isso. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Sérgio Denner, diretor executivo do Grupo Conec, que fica na Avenida Dom Pedro Teixeira, 1042, telefone 3347-3550 e o 98247-3550. Bom, Sérgio, então, a gente falava dessas tecnologias avançando. E a reforma tributária, o que mudou nessa tecnologia de vocês? Todas as reformas, Edson, na verdade, acaba afetando, de certa forma, a tecnologia, né? Por quê? Porque a gente precisa adequar, né, sistemas, precisa adequar todos os meios, né, tecnológicos para essas novas necessidades e evoluções tributárias que o Brasil passa.
Como havia falado, esse ano é um ano diferenciado para esse tema. Por quê? Porque a partir do próximo ano já entra em vigor uma nova legislação. Essa legislação, Edson, vai tratar do IBS e do CBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuições sobre Bens e Serviços, né? Esse Imposto sobre Bens e Serviços, Edson, ele vai substituir, em teoria, né, hoje o que a gente tem de ICMS e o ISS, né? E o CBS vai substituir as partes federais, PIS, COFINS, né, e etc. Ou seja, vai tornar um imposto só. Um imposto único, exatamente. Eu vejo que isso vai dar uma certa praticidade, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ocorrer nesse período aí que em alguns produtos ele passem a ter uma carga tributária um pouco maior, né? Então, alguns produtos vão sofrer um certo dano para a sociedade, digamos assim. Só que essa reforma, ela, pelo projeto de lei dela, ela tem uma duração de 10 anos para elas andarem concorrentes. Então, as empresas vão ter que declarar partes, né, na nova reforma e outra parte na antiga, né, que é atual no presente momento, né? E durante 10 anos elas vão correr juntas até encerrar essa questão de ICMS, né, ISS, enfim. E para isso a gente precisa adequar os softwares, as tecnologias, né? E a gente já vem adequando isso dentro dos clientes, tá? A gente já vem preparando esses clientes para essa nova modalidade de apurações de impostos, né? Portanto, a empresa que tiver dúvida, né, tiver alguma coisa relacionada a esse tema, a gente consegue apoiar também. Ou seja, as grandes empresas, Sérgio, têm normalmente os seus escritórios pelos grandes centros, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, esses lugares. Hoje aqui aí sobra o que para vocês para entrar nesse mercado? Porque, por exemplo, você vê uma moto Honda, ela tem todo o marketing, toda a parte contábil, a parte administrativa, praticamente em São Paulo. Aqui é pouca coisa e a área administrativa. A área fabril não é forte, sim, mas a área administrativa é tudo fora. Como é que a Conec está entrando? Ou seja, está comendo pelas beiradas? Na verdade, tem muitas empresas, mesmo, a gente atua em muitas empresas que mesmo com as suas, tendo sede em São Paulo, enfim, Bahia e etc., né, normalmente eles optam por centralizar por região. Então, por exemplo, lá eu tenho um cliente que tem operações tanto em Manaus quanto em São Paulo. Em São Paulo é uma outra administração, em Manaus é uma administração, vida, né? Exatamente, né? Por quê? Até porque, Edson, nós temos aqui na região uma característica diferenciada de impostos. Quando envolve SUFRAMA, envolve, né, a Zona Franca de Manaus, e por incrível que pareça, Edson, normalmente as empresas de fora não conseguem entender a lógica, ou levam algum certo tempo para entender essa lógica, né? E aí a gente aqui, como é especialista, como estuda e vivencia as regras tributárias do nosso Amazonas, né, da nossa região, a gente acaba, de certa forma, tendo uma certa vantagem, Edson, por dominar a característica tributária da região do Amazonas. Né? E é atípico, né? Exatamente. Bom, Sérgio, e soube que vocês entraram numa área muito também que está bastante aquecida e que está bombando aí de vento em popa hoje. Para você arranjar um pedreiro está a coisa mais difícil. Nós estamos falando da construção civil. Vocês hoje estão presentes também, né? Que serviços vocês levam para as construtoras? Legal, Edson. Hoje nós somos um grupo, né? A gente tem algumas frentes de atuação. A gente atua dentro da área de tecnologias, né? Onde eu falo de TI propriamente dito, da parte de software, né? A gente tem a divisão de digital, que aí eu estou falando de e-commerce, site, toda a presença de uma empresa no meio digital, né? E temos uma empresa voltada para a construção civil, né? Onde a gente atua ali dentro, fazendo desde o básico, alvenaria, reboco, enfim, ao mais avançado, como a parte elétrica, a parte hidráulica, né, parte de pintura. Então, esse é um mercado e um nicho que a gente enxerga com bons olhos. E na nossa cidade a gente percebe que cada vez mais vem crescendo, né? Nos grandes centros, como tu citou em São Paulo, isso é muito comum. O cara, toda rua que ele passa tem alguma construção, tem algum grande prédio sendo construído. E Manaus, graças a Deus, vem também passando por isso. Eu acho que isso é bom, porque a gente falar de construção, a gente envolve sonho de famílias, de ter seu lar próprio, né, de ter sua casa própria. É o sonho de todo brasileiro. Exatamente, é o sonho de qualquer família, né, ter seu lar, sua casa, né. A gente também consegue fomentar e gerar emprego, né, para uma camada enorme de pessoas. Então eu vejo que
a construção dentro da nossa região é benéfico para todas as formas. Você entrou agora nesse campo da construção. Você acha que Manaus não deve nada para os grandes centros a nível de design, a nível de capacidade profissional? Edson, Manaus hoje ela tem excelentes profissionais nessa área, tá? E aí a gente que roda em muitas construções, a gente vê que também tem muitos profissionais, inclusive de fora, migrando para cá, né? Pessoal de São Paulo, pessoal de Belo Horizonte, etc., migrando. Assim como também, Edson, tem muitos profissionais bons aqui, pedreiros, né? Eu conheço vários, que estão indo para obras fora porque tem muita oportunidade fora também. Então o mercado de construção ele é muito aquecido e ele dá abertura para muita possibilidade de emprego. Sérgio, então a tecnologia veio só beneficiar a Conec com isso, né? Exatamente, sem sombra de dúvida. Então, e qual é o resultado que esse cliente tem com essas mudanças? Porque, exemplo, de repente, você está acostumado a andar aí numa Mercedes, de repente você tem que andar num Fusca, você já vai ter uma certa rejeição. O contrário disso, como é que esse empresário está vendo, está aceitando a tecnologia? Olha, Edson, a tecnologia ela só vem a gerar benefício para esse empresário. Quando ele enxerga isso, ele de fato investe nisso, ele começa a ver resultados muito rápido. Eu tenho alguns relatos de clientes que eles falaram: Sérgio, eu demorei muito e fui muito resistente a aceitar a tecnologia na minha empresa. Hoje eu não consigo viver sem ela. Hoje eu tenho ali uma tela na minha frente, na minha parede, e que me diz como é que estão os meus indicadores de venda. Eu não preciso mais ir lá embaixo na minha loja checar o que foi vendido, ou não preciso ir mais lá na minha linha de produção ver se teve algum problema de produção. Quando eu tenho algum problema, já alerta para mim ali na tela e eu já consigo, com isso, saber como é que está a minha empresa, tomar as ações, tomar medidas de compras, de suprimentos, ou seja, a tecnologia, quando a empresa de fato enxerga ela como um fator benéfico e um aliado para ela, ela muda completamente a história daquela empresa. Sérgio, uma coisa que eu acho que você está querendo perguntar também urgentemente para ele. A tecnologia não está roubando emprego? Edson, muitas pessoas acreditam nisso, tá? Eu acho que de fato ela de alguma forma, ela tira alguns empregos, tá? Porque ela automatiza processos, né? Ela faz trabalhos que muitas das vezes antigamente era feito 100% humano e agora ela está fazendo de forma, né, como máquina, enfim, né? Mas ao mesmo tempo ela abre outras frentes de trabalho. Portanto, quem domina a tecnologia, quem passa a conquistar essa expertise, ela migra de uma determinada área para outra com uma determinada qualidade de vida muito melhor. Por quê? Porque ao invés de ela ser uma pessoa operacional, ela passa a ser alguém que vai analisar, que vai fazer processos mais tranquilos, e eu diria que até melhora até a qualidade de vida desse profissional. Sérgio, para a gente encerrar então, a indústria 4G é uma realidade? 4K, melhor. A indústria 4.0 é uma realidade, tá? Já temos várias indústrias hoje, né, operando, né, nesse sentido e investindo nisso, né? Falar desse tema, Edson, é muito legal, porque apesar de ser um tema jovem, um tema novo, já tem muitas empresas a longo tempo investindo nisso, para que a gente chegue nesse determinado resultado, né? E eu vejo assim, com o passar dos anos, e aí eu vou te falar assim, de uma forma bem otimista, que entre 5 e no máximo 8 anos, todas as indústrias precisarão se adequar para isso, tá? Por quê? Porque não tem mais como uma empresa produzir em alta escala, otimizar os seus processos. Também, competir, né? É uma questão de competição mesmo, né? Hoje a gente está vendo, por exemplo, Edson, não falando de indústria 4.0, mas a gente está vendo a competição que ocorre de forma natural no mercado. Agora a gente está tendo uma invasão dos chineses em nível de carros, né? Mercado de veículos. Esses caras estão investindo forte em tecnologia que, de repente, as tradicionais não faziam. Então, carros mais econômicos, né, mais autônomos, sem barulho, enfim. Então, sem poluição sem também. Poluição. Então, a gente vai ver que, de certa forma, sem investir em tecnologia, uma empresa ela vai ficar para trás, né? E quando ela se despertar, ela vai ter que correr e desembolsar muito dinheiro para poder atualizar se adequar. Seu... Exatamente. Gente, este é o Sérgio Denner, diretor executivo do Grupo Conec, e este é o Churrasco da Vila, que te recebe com aquele carinho, com aquele abraço. E a gente, isto é Manaus, fica muito feliz
quando eu posso ter um profissional desse quilate? Quando eu posso ter um profissional que vai levar uma gama de informações que muitas vezes nós passamos por cima deles. Às vezes você passa 20 vezes por mês numa rua, mas não observa que ali tem uma placa com alguns dizeres. Por quê? Porque você vai sempre preocupado, que eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, papapá. E o seu interesse por aquela coisa que você precisa saber, como nós estamos falando agora, você que não está no mercado ainda, procure fazer um curso de especialização, porque sem isso você não vai ter mais mercado para trabalho. Hoje já se tem problema com a mão de obra. Mas por quê? Porque você não quis aprender, você não quis se especializar. Porque vagas para engenheiros, pensadores aí, essa garotada que está saindo das faculdades com tudo fresquinho na cabeça, montando os seus TIs, fazendo seus processos de computação, já estão no terceiro período de faculdade, já estão empregados. E esse que ficou parado esperando aí passar o boi para ele ir procurar trabalho, esse vai ficar para trás. Então, Sérgio, muito obrigado pela gentileza de estar mais uma vez conosco. Nos encontramos então no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão bom quanto esse. E eu prometo para vocês que ainda vou voltar a falar desse assunto com o Sérgio Dene, diretor executivo do Grupo Conect. Até lá!